Olá, pessoal, tudo bem? Já estamos chegando com a live do Futebol do Norte. Eu me chamo Amarildo Silva. É um prazer estar aqui com você. Desde já, muito obrigado pela sua audiência. Você que está acostumado a fazer esse programa junto comigo, tá certo? Ó, facebook.com/barra Futebol do Norte, já está liberado o canal para a tua participação, facebook.com/barra Futebol do Norte, e também pelo canal do YouTube que você está vendo aí na sua tela. Eu já vou inserir aqui os nossos convidados para que a gente possa falar de futebol. Eu vou inserir aqui o meu amigo Beto Vieira e vou inserir também por aqui o Olavo Dantas. Sejam muito bem-vindos. Olavo, em primeiro lugar, meus sentimentos, né, infelizmente, a perda do seu irmão. O Olavo estava ausente de Manaus, estava em Resende, no Rio de Janeiro. E ao Beto, que está com um trabalho duríssimo, né, sub-20, o profissional, o roraimense à vista, ou feminino, está trabalhando forte. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Olavo Dantas, e seja bem-vindo pela primeira vez no Tamo em Casa, no Futebol do Norte, o nosso amigo Beto, lá do Mundão de Roraima. Boa noite, senhores. Boa noite, Amarildo. Boa noite, Beto. Boa noite aí aos amigos da Live do Futebol do Boa Norte. noite, Olavo. Boa noite, Amarildo. E aí você já eu comando, Olavo. Já manda ver. Então, boa noite a todos, né? É um prazer, né, estar voltando aqui para o programa. A gente teve uma batalha aí, né, durante praticamente 4 semanas, junto à família, né, com o meu irmão. Felizmente faleceu, mas a gente consegue entender que ele está bem, que ele está em um bom lugar, né? E a gente, a partir de agora, tem que remar, né, tocar a vida sem Orlando, né? Mas ensinamento, né? E a gente tem a mãe, tem as sobrinhas, tem a esposa dele, para nós estarmos caminhando juntos. O prazer, né? O Amarildo tá recebendo o Beto, né? O Beto, né? Que ligou várias vezes, né? Era muito difícil negociar com o Beto e a participação dele, né? Dono do futebol do estado do Roraima, o homem comanda tudo, é profissional, categoria de base, é feminino. Se inventar mais alguma coisa, também ele pega e toma conta. Mas o Beto é um camarada que a gente só tem que agradecer aí. O Beto, na verdade, eu conheci o Beto através do futebol feminino. A gente sempre foi muito parceiro, desde já de 2011, 2012. Sempre tivemos aí, né, a possibilidade de um estar ajudando o outro, né, com jogadores, principalmente com atletas, né, e sempre uma lealdade muito grande de ambas as partes, inclusive algumas vezes, no meu caso, no Iranduba, e o Beto no São Raimundo, da jogadora, de ter as duas equipes para jogar, e a gente sempre já tinha já, né, algo já acertado, né, e a gente mantinha a palavra, né, e as coisas aconteciam de maneira bem branda, bem tranquila, de maneira bem transparente, e aí não foi diferente, né, Maria? Se criou uma amizade, se criou um respeito, né, e a gente tem muita admiração pelo trabalho do Beto, que ele sabe que não é fácil. O Beto, com certeza, ele consegue, né, tocar de maneira bastante brilhante, muita valentia aí, tanto o futebol profissional aí do São Raimundo, né, do São Raimundo, junto ao Chiquinho, junto ao Sérgio, ao presidente Sérgio, futebol feminino, as categorias de base aí do São Raimundo. Então, realmente é um camarada bem especial e que o futebol, né, deu de presente para a gente. Olavo, É contigo, né? primeiro, boa noite a todos aí. Boa noite a todos, Amarildo, Olavo. Fica aqui meus sentimentos da família São Raimundo em relação à perda do seu irmão. Eu sou suspeito de falar de você, Olavo. Eu acho assim eu tenho certeza e convicção que você não é só o Olavo. Para mim é um grande irmão. É um cara que aprendi a respeitar e admiro muito. Essa que é a verdade. Como você bem falou, e a gente sempre teve a dignidade e o respeito acima de tudo. As pessoas podem falar o que for, mas sempre vai haver essa palavra, respeito. E admiração, ela é uma qualidade que eu tenho por você. Mas a gente está aqui trabalhando, sempre procurando
algo que venha favorecer o nosso clube, né? Mas sempre mostrando um bom trabalho junto com a nossa comissão técnica, porque não existe o Beto se não existir todos aqueles outros, desde aquele cara que carrega água até o nosso presidente. Então, assim, as coisas fluem no nosso estado, porque, em relação ao São Raimundo, porque existe um grupo de trabalho. E isso aí é questão de planejamento. Com a graça de Deus e o bom trabalho que a gente fala, dentro das 4 linhas que a gente faz, a gente vem almejando nossos objetivos, graças a Deus. Eu quero aproveitar, quero cumprimentar aqui a turma que está deixando sua mensagem, o Jair Brito, já disponibilizei na tela, vou disponibilizar mais uma vez. A Cida Marinho, a Cida está no Rio de Janeiro, está com seu filho Victor Rakitic, está lá no Fluminense, desejo sorte. Em breve a gente vai estar entrevistando esse garoto também, para a gente falar um pouquinho dessa missão, né, Cida? Desse objetivo que foi sair de Manaus e investir na carreira do garoto, do Victor Rakitic. Sucesso. O Chiquinho Teixeira, ele disse que está assistindo em Juazeiro do Norte, no Ceará. Um abraço do Chiquinho Teixeira. O Leandro Lima, que manda um abraço para o Beto Vieira. Obrigado, Leandro, pela participação. E o Emmanuel Pereira, que deve estar aqui no bairro Petrópolis, na zona sul da capital do Amazonas. Você pode participar do programa. Lembrando que nós teríamos também no programa de hoje a presença do treinador do Grêmio Atlético Sampaio, o Marcos Peter. Nós chegamos a conversar na sexta-feira, ou foi no sábado, porém nós não obtivemos retorno, deve ter acontecido alguma coisa em termos de celular, mas enfim, enviei o convite para o Marcos, o Marquinhos Iranduba, como é conhecido, jogou no São Raimundo, jogou no Nacional, Princesa, para que ele pudesse falar a respeito do Gás, que é o Grêmio Atlético Sampaio, a equipe que ele renovou o contrato, mas, independente da ausência dele, não deixaremos de falar do futebol roraimense, que tem um campeonato à vista, com teste do Covid, pelo menos eu li isso, Beto, teste do Covid para as equipes, staff, arbitragem, inclusive a imprensa. E eu já começo te perguntando a respeito disso. Como é que o São Raimundo tem uma parte aí que a gente tem que considerar? O Mundão, ele tem um centro de treinamento que o Beto me levou para conhecer. Na ocasião não estava o Sérgio Caranguejo, meu amigo Sérgio, e estavam construindo o terceiro campo. Fala um pouco dessa estrutura do Mundão, que atende a escolinha, atende ao futebol, que é o diferencial, né, do porquê que o São Raimundo chega às finais e muitas vezes arrasta o título pela estrutura, e a gente não pode também deixar de considerar pelos profissionais que estão lá, pelo comando do Sérgio Caranguejo, enfim, por todo o grupo que o Mundão vem formando e vem agregando, já não é de agora, Beto. Amarildo, assim, o São Raimundo ele tem uma área que é operária, onde são 27 mil metros quadrados, onde envolve ali hoje 2 piscinas. A gente está terminando um outro campo, então temos 2 campos, está terminando. Temos aí uma academia, com a graça de Deus, a gente hoje tem uma academia. Montamos 2 vestiários, no qual dá um certo conforto para o atleta, né? Hoje o São Raimundo tem 2 vestiários aí com uma condição boa de você trabalhar. Nós temos hoje um alojamento para 20 pessoas. Cada apartamento desse, ele está imobiliado, né? Ele comporta até 6 pessoas dentro desses apartamentos. Então, assim, é um investimento que o clube tem, no qual a gente quer crescer. O objetivo do São Raimundo hoje é sonhar alto, com os pés no chão, chegar a uma terceira divisão e, assim, consequentemente, sempre procurando trabalhar com transparência e com seriedade. Então, eu acredito muito que, futuramente,
não pelo fato de eu ser o vice-presidente do clube e o coordenador da base, não por esse fato, mas de ver que as outras agremiações deveriam procurar essa forma para que a base fosse reinventada. Então, são praticamente 9. Esses 9 títulos não é à toa. Hoje você vê o mundo com 6 títulos femininos, 6 títulos, e ela vai continuar. A gente está com um pequeno probleminha, e Roraima tem esse detalhe, né, Beto? Não é de agora, a oscilação por parte da internet. Eu quero cumprimentar o Lenilson Almeida. O Lenilson, ele é de Santarém, é do São Raimundo, não é, Lenilson? Me corrija, eu tenho medo, às vezes, uma vez eu confundi, porque lá tem uma rivalidade danada, tem um clássico Raifran, e tem um trabalho da base lá interessante, que o São Raimundo, eu recebi o conteúdo, e em breve, semana que vem, ouviu, Olavo? Semana que vem, segunda-feira, devo estar entrevistando um dirigente do São José que volta após alguns anos na disputa do Campeonato Amapaense. A gente vai falar do Amapá na semana que vem. E a gente vai também falar um pouquinho lá do oeste do Pará, de Santarém. São Raimundo e São Francisco estão na segunda divisão, Tapajós está na primeira divisão do Parazão, e a equipe de Santarém procurando captar ou olhar mais para a base ali aquela imensidão que é o oeste do Pará. A base tem sido uma grande alternativa para o São Raimundo, e todo o programa, eu e o Olavo, a gente procura valorizar muito o trabalho que é desenvolvido por equipes aqui da região, o Beto, que muitas vezes, Olavo, a própria mídia se esquece, às vezes, de olhar. E você mencionou muito bem que conheceu com o trabalho feminino. E fazer feminino não é fácil. Se trabalhar com masculino é difícil, vocês dois que têm essa vivência no feminino, não é fácil. Tu pode até compartilhar ou até abordar o Beto nesse aspecto do feminino. Se aqui no Amazonas é complicado, o Roraima não fica diferente, hein, Olavo? O Amazonas, né, ele tem vou colocar assim, talvez uma facilidade maior em relação à questão do Beto e Roraima, a população maior, né? Então, assim, você consegue ter uma possibilidade melhor de ter um maior número de meninas praticando futebol feminino. Sabe que o Beto, né, lá vai procurar esses talentos também no interior, lá, né, do estado de Roraima. Nós até com alguns meninos aqui, a Vanessa, né, salvo engano, do interior, a Leide do interior, né? Então, assim, com certeza o Beto está sempre ligado nisso aí, né, nessas meninas, assim como também o Beto, né, a gente não pode deixar aqui de falar, ele fez um trabalho muito bacana, muito interessante, no intercâmbio, né, junto à Venezuela, né, então, inclusive, levando as meninas para participar de torneios na Venezuela, inclusive, né, através do Beto, a gente teve a possibilidade de ter, né, na época de Miranduba, a primeira jogadora, né, fora internacional, que foi a Cristina, né, que foi uma indicação do Beto. Ela participou de um torneio em Boa Vista, né, e aí o Beto, nós tínhamos participado de um torneio, se não me engano, no ano de 2012, né, em Boa Vista, perdemos a final para o São Raimundo, né, o jogo foi 1-1 nos pênaltis, e já em 2003 a Cristina veio jogar com a gente aqui, que foi uma jogadora importante para a gente, para a Copa do Brasil, para o Campeonato Estadual, para o Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Beto, né, dentro das dificuldades, né, de trabalho, do dia a dia, a gente não pode deixar aqui de falar da parte financeira, mas o Beto ele sempre buscando alternativas, né, para formar equipes fortes, equipes competitivas, né, e oportunizando as meninas, né, como eu já falei anteriormente, do estado. Posso citar aqui 6 ou 7 que vieram jogar conosco, né, jogadores de muita qualidade, que foi a Leide, a Nayana, nas laterais, a Lindiara, zagueira, a Bia, né, uma meio-campo de grande talento, a Vanessa, a Érica, a Nina, depois um pouquinho mais para frente a Raine. Através do Beto também nós tivemos acesso à Alexandra, né,
e depois, até posteriormente, no ano de 2018, veio ser campeão aqui da Libertadores da América, né? Da equipe colombiana, uma jogadora que roda bastante, uma zagueira. Então, assim, o que o Beto tem diferente, o Amador, porque a gente também tem outros colegas que tem, mas não são todos, é que o Beto, ele bota, como o meu avô falava, Amarildo, o Beto bota a escola na avenida, entendeu? E depois que você bota a escola na avenida, a escola tem que passar. Então, assim, o Beto sempre muito ativo, né? Então, assim, com certeza, os resultados só poderiam ser os melhores possíveis. É lógico que o Beto falou muito bem isso daí, eu concordo, né? Não é você querer fazer as coisas sem querer você ter condições de fazer. Então, você faz dentro daquilo que você tem possibilidade de fazer. Às vezes, a menina ganha até uma possibilidade de jogar, de ganhar um espaço, não com você, no outro clube. Então, a gente só tem que enaltecer, parabenizar o trabalho do Beto, da sua equipe, aí em prol da modalidade. Em prol da modalidade. Ó, Amarildo, eu vou te falar um negócio bem aqui, sinceramente. Se eu não tivesse a humildade e os pés no chão, eu ia ficar grandão agora ouvindo tudo isso do Olavo. Um cara que eu tenho admiração muito grande. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Olavo pelas palavras. Eu não imaginava que eu teria tanto reconhecimento assim, mas porque eu procuro fazer as coisas da forma correta, né? Procuro fazer as coisas da forma que eu posso fazer. Eu não consigo prometer nada para ninguém se eu não cumprir. Então, assim, Deus vem nos abençoando e tudo isso que o Olavo falou, a verdade disso é a vivência, né? A praticidade que ao longo desses 10, 12 anos aí, pelo que a gente se conhece, é o que vem acontecendo. Então, assim, Olavo, eu só tenho a te agradecer muito pelas palavras e por deixar eu fazer parte do ciclo de amizade que você tem. Então, sou muito, muito grato por isso. Essa que é a verdade. Só um minutinho só. Beto, a gente está aqui, né, falando, eu acho que a minha situação com o Beto é uma situação diferente, que nós não éramos amigos e depois nós entramos no futebol, não. Nós nos conhecemos através do futebol. Então, assim, através de jogos, dele querer ganhar, de eu também querer ganhar, e assim, depois se criou uma amizade de respeito, uma ajuda mútua, e assim, Alberto, quando eu estou falando aqui para você, e o marido sabe disso também, não é querendo jogar confete, não, é porque é algo que é real, entendeu? A gente sabe da dureza do dia a dia, da batalha do dia a dia. Muitas das vezes, as pessoas pensam até que a gente ganha dinheiro com isso, muitas vezes você tira até dinheiro do bolso para você ver um sonho de uma menina, de um menino ser realizado, uma menina que vem do interior, um menino que vem do interior, muitas vezes não tem condições de estar na capital. Então, assim, o Beto, não é jogando confete, nada disso. É realmente a gente falar, e a gente tem um momento para falar, né, do trabalho, né, que você vem realizando junto à sua equipe nesses mais de 10 anos aí, em prol dos garotos do futebol, do futebol masculino, do futebol feminino do estado de Roraima. A gente sabe que não é fácil, né, mas você Não. nunca deixa de fazer o seu melhor e de contribuir com as modalidades. Você vê hoje o futebol feminino aqui em Roraima, como você é conhecedor, tem muita vaidade, mas a gente não está ao ponto de alfinetar nada. Mas eu te digo assim, não está sendo fácil montar nossa equipe feminina, mas existe muita entrega, muita entrega. A gente já visitou algumas comunidades, nós temos, eu acredito que muitas a gente chama aqui de maloca, né? Mas assim, são comunidades onde tem talento. Tem aquela menina que pega viado na corrida, então hoje o futebol é velocidade, então assim, a gente precisa dessas meninas, a gente vem fazendo isso, né? Não baixamos a cabeça em relação aos obstáculos que está acontecendo e que nós vamos enfrentar ainda. Nós estamos reestruturando, reinventando o futebol feminino no São Raimundo, essa é a verdade. Praticamente ficamos apenas com 5 garotas, ou seja, 5 atletas da casa, as demais
hoje não fazem mais parte do São Raimundo, e conseguimos renovar, graças a Deus, as parcerias e as pessoas que vê o trabalho do São Raimundo. A gente conseguiu trazer algumas meninas do Amazonas, né? 4 meninas do Amazonas, e aqui conseguimos nosso título de campeão estadual. Mas hoje é uma outra realidade, a gente vem trabalhando, a confiança é muito grande em cima desse elenco que está se formando, e eu acredito que a gente vai dar trabalho para os outros, essa que é a verdade. Roberto, eu tenho uma curiosidade, tu tocasse no assunto de buscar fora do perímetro urbano aí de Boa Vista. A Roraima recebeu um número expressivo de venezuelanos e venezuelanas. Tem aparecido jogadoras com qualidade da Venezuela que vocês têm absorvido? Como é que tem sido a adaptação delas, ou como tem sido a abordagem a elas? Tu tem encontrado facilidade ou uma certa dificuldade? Eu acho que deu uma travada ali no Beto. A Marilda, a gente tem muita facilidade, porque a ação dela é muito difícil, né? Hoje você tem um caminho para percorrer que demora muito. Clube, federação, CBF, CBF, FIFA, CONCACAF. Então, assim, é muito difícil. Mas, mesmo assim, com essa dificuldade, a gente não perde a esperança. Nós temos aqui hoje 4 venezuelanas de idade boa, que joga sub-20, que joga sub-18, que tem qualidade, mas a gente está vendo a documentação delas e tudo. Outras procuram a gente, mas quando a gente percebe que elas não têm nem o CPF, nem a carteira de trabalho, fica mais difícil ainda. Então, vai ficando pelo meio do caminho. Até porque, assim, se a gente for absorver todas as venezuelanas, aí vai faltar espaço para as brasileiras, e aqui o nosso objetivo não é esse. Mas a gente, sempre que pode, a gente está abrindo as portas do São Raimundo para que a gente possa absorver essas meninas do futebol venezuelano, aquelas que têm um sonho, essa que é a verdade. Nosso entrevistado é o Beto Vieira, ele é vice-presidente, coordenador de futebol do São Raimundo. Lembrando, nós estendemos também um convite ao Marcos Peter, o Marquinhos Manacapuru, treinador que renovou o contrato com o Grêmio Atlético Sampaio, o Gás de Roraima, mas não conseguimos concretizar a entrevista com o Marcos Peter, vai ficar para uma próxima oportunidade. A particularidade, Olavo, é que não é só a adaptação. O Beto tocou num ponto interessante, documentação, porque a menina vem de um outro país e algumas dessas meninas eu acho que até passaram por seleção, né, Beto? Então, tem todo um processo, é Comebol, é CONCACAF, enfim, tem documentação, registro de transferência. Parece que não, mas a coisa também lá é meio complicado, viu, Olavo? Não, a gente viu o Busto, né? O Busto também trouxe vários venezuelanos para jogar aqui no 3B. Dificuldade com relação à questão de limitação de documentação, né? Realmente o Busto também passou por isso daqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Beto, Amarildo, né? Saindo um pouquinho do feminino. A gente sabe do trabalho realizado nessa categoria de base do São Raimundo. Inclusive, o São Raimundo, né, já conseguiu classificação na segunda fase da Copinha, lá em São Paulo. E eu gostaria de falar do Beto, como é que está acontecendo hoje, né? Já que o trabalho de vocês já é um trabalho a longo prazo, seu, do Chiquinho. Como é que esse trabalho da saída dos jogadores do sub-20 do São Raimundo para a equipe do profissional, vocês estão colhendo frutos, está trabalhando com paciência, eu gostaria que você passe um pouquinho para a gente. Olavo, isso aí é um bibelô, né? É uma coisa que nos deixa muito feliz,
você colocar aquele garoto lá no profissional. Então, assim, eu posso te dizer que com a inteligência e com a paciência, com o reconhecimento do Chiquinho, que hoje é o treinador do profissional, e a liberdade que eu tenho com ele, amigo particular fora de campo, e dentro de campo nós temos dois profissionais que nos respeitamos muito, é que é verdade, não é só amizade, é respeito. A gente vem conseguindo colocar cada ano uma média de 5 a 8 garotos no profissional. Esse ano foi o ano que a gente mais investiu na base em relação ao profissional. Eu posso te dizer hoje que o São Raimundo, oriundos da base, a equipe profissional tem 14 meninos. 14. Oriundos da base. Aquele garoto que não é mais sub-20, mas que passou pela base comigo e ficou no profissional. Hoje vai profissional. Esse ano o Chiquinho foi audacioso, confiando na gente. Pegou o Adriano, 16 anos, lançou no profissional. Adriano, esse que está no Cruzeiro, né, com contrato firmado e tudo, com a graça de Deus e o trabalho e o reconhecimento dele mesmo. Tem o Felipinho, que está na Ponte Preta, da base também. Hoje nós temos o Gabriel, que está no Corinthians, vindo também da base, com a passagem na base, né? Estava no Ferroviário de Araraquara e agora está no Corinthians. Temos o Caio Crista, que hoje está no Misto, que passou pelo Boa Esporte. Então, assim, a gente fica muito feliz com isso, né? E eu acredito que esse brilho, ele não consegue se acabar, porque a gente sempre está proporcionando a esses garotos da base a visão do caminho do profissional. Quer queira ou não, hoje, o profissional ele está dando emprego de 6 meses no nosso estado. 6 meses. Então, assim, para aquele garoto que tem sonho, para aquele que quer aparecer numa vitrine, hoje o São Raimundo é o caminho. Você tem um campeonato estadual que dura praticamente 2 meses. Você tem um campeonato brasileiro que leva aí 2 meses a 3 meses. Você tem uma Copa do Brasil no começo. Aí o que acontece? A chave de ouro, no caso. Você tem uma Copa do Brasil Sub-20 e a possível Copa de São Paulo. Então, assim, você tem praticamente 6 competições a níveis nacionais envolvendo aquele garoto. Como é que eu não vou trabalhar a cabeça desse menino para que ele possa ser um atleta do clube, aquele garoto que veste a camisa? Então, assim, para a gente a felicidade é grande de ter um garoto lá. Deixa eu fazer um registro. O Renan Ferreira, né, é torcedor do Clube do Remo, está cumprimentando a todos. Saudações azulinas. Melhor campanha na região norte, 17 pontos, líder dos 3 grupos. Melhor campanha, está embalado aí para a Série B. Boa sorte para o Clube do Remo, que represente bem a nossa região. Parabéns ao trio pela transmissão. Um abraço ao professor Olavo Ferreira Dantas, é o Pedro Santos, Olavo, está mandando um abraço para ti. Obrigado. José Ribamar também está cumprimentando a gente. Pode falar, Olavo. Não, em relação ao Pedro, deixar um abraço para o Pedro aqui. O Pedro realmente é um camarada profissional que faz trabalho diferenciado pelo estado do Amazonas. O Pedro que é de Urucurituba, né? Tem vários jogadores que saem do projeto do Pedro. Posso estar aqui até que já estão jogando lá jogou, você está lá agora com o Beto, tem o caso da Irene, né, que a gente está com a Tiara, né? Tem a May, tem outras meninas também, tem a Paulinha, que hoje, salvo engano, está na equipe do Iranduba. Então, assim, realmente o Pedro é um camarada que faz um trabalho diferenciado e a gente, né, foi contemplado com algumas atletas do projeto dele, junto ao Iranduba, né? Na época nós estávamos no comando do Iranduba, jogadoras essas, né, que disputaram o campeonato estadual, foram campeões estaduais, jogaram a Copa do Brasil, jogaram o Campeonato Brasileiro.
E também já teve aqui com a gente também o Amarildo da Biluzinha, né? Que é de Rio Preto da Eva. A Biluzinha também faz um trabalho bem legal, trabalho social com futebol feminino. Um grande beijo abraço para a Biluzinha também. Quero cumprimentar o nosso amigo, nosso parceiro Alexandre Almeida. O Alexandre não pôde participar também da entrevista de hoje. Está embarcando, está viajando para Ariquemes. Se não, já chegou em Ariquemes, né, Alexandre? Porque tem jogo nesse sábado, pela manhã, pelo Campeonato Rondoniense do Ariquemes, e o Alexandre vai estar envolvido na cobertura dessa partida. Ele até justificou: olha, eu não vou poder participar do programa, é cachê, viu, Olavo? É cachê, meu. Aí, sabe o que é? É o recibo que ele está ele tá querendo rever o cachê dele. Brincadeira. É que o Alexandre realmente viaja, se não já viajou, deve estar viajando para Ariquemes, é o que? Acho que 200 e poucos quilômetros, para a cobertura da abertura do Campeonato Rondoniense, jogo do Real Ariquemes pelo Rondoniense nesse fim de semana. O Beto, falando em campeonato, eu falei agora há pouco com o Chiquinho Viana, que não pôde participar conosco, mas eu fiquei muito feliz da recuperação dele, né? Eu vinha falando com o Sérgio Caranguejo, ele me passando a situação do Chiquinho. Como foi, rapaz, o momento da internação do Chiquinho? O que isso pesou? Como é que o São Raimundo, como é que vocês gerenciaram essa situação? Eu não falo nem do Chiquinho do São Raimundo, mas o amigo, você acabou de citar que é um grande parceiro, um grande amigo. Como foi aquele momento de angústia, rapaz, que ele passou internado? Rapaz, Amarildo, eu vou ser sincero para você. Chiquinho, ele é como se fosse um irmão para mim. Hoje a gente trabalha no São Raimundo, mas há muitos anos atrás, quando eu trabalhei num departamento na polícia com ele, a gente fez uma amizade muito grande. E com isso a gente foi adquirindo essa aproximação. E hoje, assim, a gente tem um respeito de irmão pelo outro. Eu tenho ele como meu irmão mais velho. É, no dia que ele chegou de viagem, eu fui abraçar ele, aí ele disse, não, pô, calma aí. Eu disse, pô, tu pegou corona? Aí ele disse, não, não sei não, vou fazer o teste. Não tô tão bem. E aí eu já fiquei preocupado. Isso foi na quarta-feira, né? Aí disse, tu vai cuidando do time aí que eu vou fazer o teste. Quando foi na sexta-feira que eu recebi a notícia que ele estava com corona e que estava sendo internado, sabe assim, quando você falta o chão para ti, tu começa a se sentir impotente, de tu não poder fazer nada e que aquele cara que é tão próximo de ti, ele está passando por necessidade, dificuldade, né? Eu não pensei em jogo, eu não pensei no clube, eu não pensei em nada, eu pensei na pessoa dele. E, e eu, pelo fato de hoje estar residindo em Goiás, e eu estou na casa da minha mãe passando esse tempo em relação ao São Raimundo, eu tomei uma decisão de vir no São Raimundo andando até que na minha mãe, que é no 13 de setembro. É mais ou menos uns 10 quilômetros, eu acho, mais ou menos. E a Marilda, eu vim de lá para cá refletindo, imaginando como seria o São Raimundo sem o meu amigo Chiquinho. Porque ninguém merece isso. Um cara que está ali com a gente dia a dia e alegre, sabe? Alegre da forma dele, porque muita gente olha para o Chiquinho e não conhece ele e acha que ele é um cara arrogante, é aquele cara sem muita conversa, muita brincadeira. Então, assim, é um cara que vive rindo e, graças a Deus, ele saiu dessa com muita dificuldade. A gente sabe que a dificuldade maior dele era o emocional, porque pegou o Covid ele, pegou o Covid a esposa, pegou os dois filhos, e a gente que estava aqui fora estava preocupado com a família dele toda. Então, assim, graças a Deus e graças aos amigos, a gente conseguiu contornar tudo isso, com a graça de Deus. Ele saiu dessa, hoje tá feliz, está valorizando mais ainda a vida dele, e a gente fica feliz com isso, eu não vou mentir para você. Aí vem aquela questão, né? Chega a hora do jogo, o que é que tu vai fazer?
se tu não pode conversar com o capitão do teu barco. E aí, numa conversa que eu tive, ele já dando uma melhorada, 2 dias antes do jogo, eu falei para ele, Chiquinho, eu vou te pedir uma coisa, eu posso fazer do meu jeito, com a tua visão, para montar o time que vai enfrentar o Cruzeiro? Aí ele disse, Beto, ele sempre me falou isso, faz o que o teu coração achar melhor. Lamentavelmente, a gente não conseguiu passar de fase, mas a gente pôde proporcionar aos atletas um pouco do que a gente conhece. Essa oportunidade eu não vou esquecer nunca. É a segunda vez que eu assumo a equipe profissional, né? Então, assim, eu acredito que ele estando presente seria melhor, não vou mentir para você, porque a responsabilidade de você sair de um jogo da Copa do Brasil Sub-20 na quarta e na quinta tu ir para um jogo da Copa do Brasil profissional, aí era muito pro meu coração se tivesse que passar de fase 2 vezes, aí quebrou. Eu vou colocar aqui um comentário, puxando aquele assunto da base, eu queria a impressão do Olavo e também do Beto. A Cida Marinho, que nós cumprimentamos, eu cumprimentei logo no início do programa, ela é amazonense, a família dela, o esposo dela, a filha dela estão no Castanheiro. Castanheiro é um bairro que fica, para quem conhece Manaus, ficando por trás da antiga escola técnica, antigo colégio agrícola, que hoje é o IFAM, ali no Castanheira, zona leste de Manaus. Hoje ela está no Rio de Janeiro, investindo, apoiando o filho pela qualidade que ele tem, é bom que se diga. E ela faz a seguinte colocação. Eu acho muito importante um garoto participar de um campeonato ou uma Copa do que fazer teste em um clube, porque na Copa ele vai poder mostrar mais seu futebol. Olavo e Beto, o que vocês interpretam a respeito dessa colocação da senhora da Cida Marinho? É por aí? Existem outros caminhos? A peneira, até que ponto existe validade ou importância de uma peneira? Ou o caminho realmente são as competições, a chamada vitrine? Eu vou fazer minha colocação em relação a isso, porque, às vezes, eu, como educador, vou falar como educador, eu acho um pouco injusta a questão da peneira, quando a pessoa vai fazer aquela avaliação na observação de alguém, e talvez o garoto hoje ele não comeu bem, emocionalmente ele não está bem, e aí ele perde o seu brilho. Ou aquela pessoa que tem o compromisso mesmo, que tem uma visão aguçada para avaliar um garoto, ele dá uma oportunidade em 15 dias. Aí eu acredito justo. O que ela falou em relação a uma competição é sinal que ele vai ter mais tempo de trabalho, ele vai ter a oportunidade de estar mais tempo dentro de campo e, com isso, mostrar o potencial dele. Hoje, ele estando num clube e participando de uma competição, lógico, isso é importante. Mas você pode ver bem o nosso jogador lateral direito da nossa seleção brasileira, o Cafu. Quantas peneiras ele fez e não passou? Então, assim, eu acho meio injusto isso, não vou mentir para você. Tem atletas hoje da base do São Raimundo, da escolinha, do nosso projeto, que a gente conseguiu colocar em grandes clubes e o garoto voltou. Entendeu? Porque a mente de algumas pessoas, não estou aqui generalizando, eles pensam assim, o teu menino é igual o que eu tenho aqui. Então eu não vou desalojar esse que está aqui, que é igual, para colocar o teu que chegou agora. Eu já penso de outra forma. Me perdoe se eu estiver ofendendo alguém. Se aquele teu é igual o meu que chegou agora, é sinal que ele pode produzir mais. Se esse teu se acomodou, ele está na zona de conforto dele, e ele não consegue crescer, é sinal que ele estagnou, ele parou. E se chegar carne nova e vai te propor algo melhor, meu irmão, a minha visão é essa.
às vezes às vezes eu me deixo falar dessa forma e às vezes eu sou mal interpretado. Pode ser que as minhas palavras não estejam sendo bem colocadas. Talvez alguém que trabalha com futebol de base, de um clube que esteja assistindo essa matéria, assistindo essa nossa live aqui, ele pode achar ruim. Mas é minha forma de pensar. É a minha forma de pensar. Se tiver alguém que possa mudar essa minha concepção, eu até agradeço. Mas aqui no Clube São Raimundo, eu, Beto, como coordenador, eu não aceito que um atleta meu, ele pare naquele nível e ele não cresça mais. Porque o meu objetivo é ver ele lá em cima. Não é ver aqui e quando ele chegar a terminar o sub-20 dele, ele ser mandado embora para casa. Então, assim, eu vou estar sempre procurando o melhor. Se alguém for melhor do que o meu capitão, se aquele que chega lá no São Raimundo for melhor do que o meu capitão, eu mando meu capitão embora. Sem medo. Sem medo. Entendeu? Eu penso dessa forma. E ela está correta de uma certa forma. Olavo. É um assunto bastante complexo, né? Deixa eu falar assim para o professor Ezequiel. É um assunto bastante complexo. Por quê? A questão da seletiva, né, ela aparece para a gente dentro de uma possibilidade que você possa dar oportunidade para o garoto ou para a menina. Né? Então, eu vou citar, por exemplo, alguns exemplos aqui. Quando a gente se envolveu com o futebol feminino, ali por volta mais ou menos do ano de 2009, nós tivemos a oportunidade de trazer aqui para Manaus, né, de coordenar aqui em Manaus, 4 seletivas da CBF. 3 no modelo, onde tinha uma participação bem maior, e depois, na 4ª seletiva, o pessoal da CBF já veio com um peso maior, e a gente foi o representante do local. Então, o que acontece? Essas seletivas, elas tinham o caráter de dar oportunidade para a menina, né, porque nós não tínhamos competições no Brasil de categorias de base de futebol feminino. Nós não tínhamos. Então, era uma ferramenta que se tinha. O treinador da seleção brasileira, inclusive o Beto, chegou a presenciar aqui, a última, nós tivemos aqui a presença do Luizão, na época da seleção brasileira, tivemos a presença da Daniela Alves, inclusive a única atleta que foi aprovada nessa última que nós tivemos aqui foi a Vitória Almeida, lá de Boa Vista, né, que veio através do representante dela, do Benazzi. Então, o que acontece? É um mecanismo que nós tínhamos. Hoje, o treinador da seleção brasileira, o professor Jonas, a professora Simone, seus auxiliares, eles têm o Campeonato Brasileiro Sub-16 e o Campeonato Brasileiro Sub-18. Então, o leque aumentou. Então, eu concordo com a mãe. A questão da seletiva também, infelizmente, e aí eu até vontade de falar, que além da CBF também, na época, não autorizar a cobrança de taxa para participar, eu também nunca compactuei com isso, que você limita, né? Você limita. Por exemplo, você testemunha, Maria. Em 2019, nós vamos fazer uma seletiva em Tefé. Então, não tem como você fazer um campeonato em Tefé, é muito difícil. Nós vamos fazer uma seletiva em Tefé, para trazer atletas para o Nacional, trouxemos uma menina, tínhamos mais outras meninas em condições de trazer, mas eram mais novas. Então, a seletiva, ela vem no momento que a gente tem que pensar na questão de você oportunizar na questão financeira. A questão da seletiva que é paga, eu particularmente não sou a favor. Eu não sou a favor porque você limita, tem garotos, meninas que às vezes não têm condições de participar, então eu não acho legal. Então, eu também sou da opinião da senhora Cida. É muito interessante que a gente tenha a possibilidade de pensar esse atleta através de torneios. Eu vou citar um exemplo aqui, o Amarildo e o Beto. Eu nunca tive essa experiência, o Beto já teve várias participações, os grandes resultados. Por exemplo, a Taça São Paulo Juniores. O Fluminense Futebol Clube, ele contrata treinadores profissionais, né? Coloca dentro da Copa, né? E esses atletas, né, fazem relatórios, então observam atletas e depois o Fluminense convida. Por quê? O Fluminense não tem condições de levar só a sua equipe e só com os membros da comissão técnica assistir jogos. São muitos jogos, né? Acho que a última tempo foram 128 equipes, não foi, Beto? 128 equipes, 128. Então, por exemplo, salvo engano,
nesse processo que o Fluminense fez, o Fluminense contrata profissionais e dispara dentro de São Paulo para observar os atletas. Salvo engano, posso estar enganado, o Gustavo Scarpa e o menino da seleção, lá, o atacante, Richardson, não é isso? Richardson. Então, eles saíram dentro desse processo. Foram observados por treinadores que o Fluminense contratou, participaram do relatório e chegaram no Fluminense. Salvo engano, não tenho certeza. Então, assim, concluindo aqui a minha participação em relação à pergunta da senhora Cida, eu concordo com a senhora. Eu acho que é muito mais interessante que nós tenhamos o acesso aos atletas através de competições. Só que, às vezes, o acesso à questão da peneira é justamente para você contemplar, para você oportunizar meninos e meninas que têm menos possibilidade de participação de grandes campeonatos, e aí se usa o mecanismo da peneira, que eu sou a favor de não se cobrar. Olha, obrigado aí a participação da Cida Marinho, a mãe do Victor Rakitic, sucesso para ela. Hoje eu estava tendo uma conversa com ela, já preparando para a gente poder ouvir esse menino, né? Ela escreveu algo mais aqui, olha. Graças a Deus consegui um lugar aqui no Rio de Janeiro, na escola do Fluminense. É um clube dos taifeiros da aeronáutica, onde já saíram muitos jogadores que estão no profissional, como o Pedro, que passou pelo Fluminense e hoje veste a camisa do Flamengo. Torcer, né? Torcer para que esse menino... E é bom garoto, bom jogador, é novo, tem uns 13, 14 anos. Não é fácil, viu? A gente acompanha tanta história, e eu tenho entrevistado alguns garotos que saem, por exemplo, saiu um aí de Roraima, Beto, do interior mesmo de Roraima, foi para o Rio, do Rio foi para Minas Gerais, não deu certo, depois seguiu para o Sport Recife, voltou para o Rio, e está tentando, né? O pai está arriscando, o menino tem 15 anos, é um volante ambidestro, bom jogador, menino, lembra muito o Mancuso, que argentino Mancuso, que jogou no Flamengo. E o São Raimundo, se o Beto queria que ele se o São Raimundo tivesse o termo não é apoio, se tivesse condição de investir mais em estrutura, vocês teriam a chance de revelar muito mais jogadores, porque a estrutura física existe. Isso é inegável. A melhor estrutura que existe em Roraima. Porém, necessita-se de recursos financeiros para dar um suplemento, para ter profissionais para dar um suporte maior. É por aí, Beto, que falta, o que falta é investimento. O Amazonas ele tem uma dificuldade do comerciante, do empresário, investir no profissional. Roraima, das vezes que eu vou aí, não é diferente, na verdade, é muito diferente. A dificuldade de investimento aí são muito grandes. Eu posso te dizer assim, Amarildo, a gente tem muitos amigos aqui, amigos que ajudam a base, mas essa ajuda, ela não chega a 50%, mas ela só vem essa ajuda naquele período da competição. Você não tem um trabalho a longo prazo, a não ser o projeto. O nosso projeto hoje, do São Raimundo, o ano passado, ele fechou com 180 crianças. Dessas 180 crianças, nós temos 40% de bolsa atleta. Mas vem aquela coisa, a gente cobra uma mensalidade para que a gente possa manter o profissional, que a gente possa manter a bola de boa qualidade, entendeu? E aí a gente ainda tem esse lado social. Se você pegar dentro do anseio todinho do nosso estado, o pouco que uma instituição pudesse doar para uma escolinha de futebol que apresentasse toda a sua declaração, ou seja, prestasse conta corretamente, seria muito. Mas o pessoal não tem essa visão. Não tem. Sabe por quê que não tem? Porque o futebol, o esporte em si, para esses poucos grandes que existem, que tem condição de dar,
ele é um pouco marginalizado, ele é um pouco descredibilizado. Mas na hora que você vê um garoto saindo do projeto, aparecendo num grande clube ou numa estrutura melhor, aí vê aquele tapinha na costa, vê aquela história, eu sabia. Por que não ajuda? Eu não estou falando só pelo São Raimundo, não, estou falando por todo. Porque os projetos que saem da Secretaria de Esporte ou das fundações, eles colocam lá dentro um cara que talvez ele não conheça o bairro, ou seja, vai colocar um profissional lá de educação física para gerenciar uma escolinha de futebol, no qual ele não conhece a casa da Dona Antônia, do seu Pedro, do Zé, entendeu? Ele vai estar lá recebendo, mas eles não procuraram um baixinho da vida, eles não procuraram um Zé, aquele cara que trabalha e milita no futebol há muitos anos, que ele tira o pão de cada dia dele para ajudar aquele garoto. Então, assim, sabe, isso é desgastante. Às vezes me dói um pouco da gente falar dessas coisas, porque dá vontade de falar muita verdade. Só que essa muita verdade vai ofender as pessoas. Vai ofender. Só que com a graça de Deus, a gente vai conscientizando algumas pessoas aos poucos. A gente queria mais apoio. Queria não. Nós queremos mais apoio. Então, o que essa senhora está fazendo lá no Fluminense é levantar a mão para o céu, torcer muito que o filho dela hoje possa desempenhar um bom trabalho, fazer acontecer, porque amanhã depois, ele não se esqueça, aí de onde tu falou do Castanhal, né? Onde ela mora aí, parece. De onde ele saiu, de onde saiu. Do Castanheira, bairro do Castanheira. Entendeu? Que quando ele estiver lá em cima, ele olhe para trás. Ele olhe para trás e veja lá aquele chão de terra batida lá, onde ele jogava bola, e tentar ajudar, se puder um dia. Então, assim, hoje em dia, tem muitos jogadores que ajudam, mas tem outro que se esconde atrás desse pelo aí, que é a maquiagem, e não olha para trás. O nosso Estado, ele tem representantes dentro do cenário. Tem, entendeu? Mas, assim, não é preciso ele dar o dinheiro, não. Mas vai lá com o governador, quando ele estiver passeando aqui na cidade, ele vai lá com o prefeito, quando ele estiver passeando na cidade, meu irmão, dá uma força para essa escolinha de futebol. Eu vou lá, tiro foto contigo, eu faço o que tu quiser. Mas a gente não tem essa visão, cara. Entendeu? Então a gente vai viver as mínguas, essa que é a verdade. Estamos entrevistando o Beto Vieira, o Beto é do São Raimundo, do Mundão de Roraima, estamos praticamente com 1 hora. Eu aproveito até cumprimento o Olavo, já deixo os colegas à disposição para as considerações finais. Peço para o Beto também antecipar a programação desse fim de semana, ou se já tem a programação da semana que vem, já com um que tem aí sub-20 profissional, que é emendado, é colado, mais o feminino, Roberto. A gente tem treino amanhã, às 8 da manhã, o profissional e o sub-20 tem treino pela parte da manhã. Às 16 horas, o feminino enfrenta a nossa categoria sub-15, né, no amistoso. Tem folga no domingo, a gente retorna na segunda-feira, faz a desintoxicação na segunda, aí terça, 2 períodos, quarta-feira, a gente tem treino no sub-20 no estádio, e assim vai, essa que é a nossa vida hoje. Feminino também treina terça, quinta, sexta e sábado. Então, assim, o negócio aqui não para, aqui tá que nem pipoca. Botou óleo, tá pipocando. Olavo, ele fica rindo aí. Ô, Amarildo, Olavo fica rindo aí, mas ele já passou por isso. Essa cara vermelha dele aí, ó. Beto, eu não sei, ele me arruma uma menina aí, que o negócio aqui tá pegando. É verdade, é verdade. Ô, Amário, você fez um comentário aí, né, em relação à questão de estrutura física. Na verdade, nós temos poucos clubes aqui no Amazonas que têm estrutura física do São Raimundo de Roraima, né? Se você for parar para pensar em relação à questão de alojamento, em relação de campo, né, de espaço, né, de estudo, de academia, né? Eu tive o privilégio de conhecer a estrutura do São Raimundo no ano passado, através do Beto, através de Chiquinho. Então, realmente, são poucos clubes, né, que têm a estrutura que o São Raimundo tem.
Nas considerações finais aqui, Marinho, né, mais uma vez agradecer a todos aí pela participação, o pessoal que participou com a gente aí na live, mais uma vez aí parabenizar o Beto pelo trabalho que ele faz, né, quando a gente pega e fala que o Beto é envolvido com o profissional, com o sub-20, com o feminino, com os projetos das escolinhas do São Raimundo. A gente também não pode esquecer que o Beto também tem a profissão dele fora do futebol, que o Beto também tem família. Passou por um momento difícil esse ano também com a mãe, né, Alberto? Graças a Deus ela se recuperou, né? Então, parabenizar o Beto. Realmente, não tenho dúvidas aí que o Beto é um camarada que ele é uma referência hoje, né, do futebol de Roraima, né? Não só pelos resultados, mas pela dedicação, né, pela dignidade, pelo trabalho do dia a dia, né? Como eu falei, Roberto, quando o Dr. Clebson me convidou para participar do projeto Amazonas em 3D, da gente, nós somos em 22 municípios, né? Roraima, Amazonas e Pará, você dá holofote para aqueles camaradas que realmente trabalham, né, ali no dia a dia, né, com muito sacrifício. Inclusive, hoje algumas meninas, né, que jogam até a nível nacional, né, saíram desses projetos de colegas abnegados aqui do estado do Amazonas. Posso estar aqui, Dominguinhos, lá de Otávio, faz trabalho belíssimo junto com o Wilson, outro grande camarada também, o Fredson Leite, né, lá de Manacapuru, que a gente tem a Flávia, né, que está jogando no Red Bull, a Flávia tem participação aí na seleção brasileira sub-20, a própria Marília, que hoje está no Cruzeiro, né, passou pelo Mirandino pelo 3B, lá com o Everson, no interior de Manaquiri, cidade chamada Januacá, salvo engano, e outros que a gente pode citar aqui. Então, o Pedro, que passou com a gente aí, a Biluzinha, o Ezequiel, que está lá em Tapotiara. Então, é isso. Então, agradecer a participação mais uma vez no programa. Muito feliz. O Beto foi complicado, né? O Beto valorizando muito o passo para participar, né, Mario? Não, hoje eu não posso, não dá não sei o quê, mas chega, tem dia que não tem jeito, né, Mario? Tem dia que a gente cerca o camarada, aí o camarada não tem como, não tem como correr. Aí hoje, o Mario cercou aí, o homem não teve como fugir, mas agradecer ao Beto aí, desejar todo o sucesso do mundo para ele na participação do São Raimundo nas competições, né, e com certeza a gente sabe que o futebol de Roraima tem boas mãos. Isso aí, Amarildo, um grande abraço. Mais uma vez, obrigado por o convite de estar participando do programa. Na verdade, a justiça seja feita, quando eu consultei o Beto, eu disse, Beto, como é que tá o amigo às 20 horas? Ele, estou em casa. Disse, olha, tem um programa assim, vamos fazer um teste ali agora. E aí foi de primeira o teste, ficou legal e tudo mais. Ele já queria entrar no programa, disse, não, tome um banho, pega aquele jaraqui, ou então aquela picanha. E aí a gente conseguiu. A gente conseguiu. Olha, obrigado aí a Cida Marinho, obrigado pela entrevista desses profissionais. Nós que agradecemos a sua participação no Rio de Janeiro, está 1 hora a mais. Tudo de bom para a Cida, também para o filho dela que estão lá no Rio de Janeiro. Eu quero agradecer ao Beto, estendo os cumprimentos ao Chiquinho Viana. Chiquinho é só pelo Zap, ele não tem rede social, não tem Facebook, não tem YouTube, mas tudo bem, meu amigo Chiquinho. Dei um grande abraço também ao Sérgio Caranguejo. O Sérgio Caranguejo, eu tive que fazer uma entrevista com ele. Ele disse, Amarildo, eu vou estar no meu local de trabalho. Aí ele colocou o pé na porta, nós ficamos 15 minutos conversando e ele fez o sinal. Estou ocupado, manda a cidade parar que agora eu vou dar entrevista. Estendo os cumprimentos lá para o Sérgio Caranguejo, desejo muita sorte com o São Raimundo. São Raimundo agora que está com o Arlen no marketing. Eu espero que dê certo o projeto no São Raimundo, tá, Beto? O Sérgio Caranguejo me falou da aquisição por parte do Arlen Senna, que esteve aqui no marketing do Manaus, esteve em Rondônia, teve uma situação delicada na vida, teve amputação, passou por um processo, mas tem uma vitalidade, uma energia. Desejo todo sucesso para ele. E que o São Raimundo, com a sua essência, para quem não conhece o Roraima, não imagina a estrutura que o São Raimundo tem. A estrutura, às vezes, incomoda, tem gente que não gosta que fale, mas a gente tem que ser justo. Para as dificuldades que tem o estado de Roraima, o futebol de Roraima,
O São Raimundo tem uma estrutura que está à frente, anos-luz dos demais clubes. E se o Beto me permitir, ou puder me corrigir ou corroborar, era um terreno que o São Raimundo tinha, uma dívida, surgiu a possibilidade de ter essa chácara que hoje é o centro de treinamento, vendeu o terreno anterior, a estrutura anterior, pagou-se as dívidas e conseguiu-se ter um verdadeiro centro de treinamento. Foi algo mais ou menos assim. O Beto me contou essa história, o próprio Sérgio Caranguejo também me contou, e o Sérgio é maranhense, não é, o Beto? Quando eu conversei com o Sérgio disse o seguinte, Olavo, eu assumo o São Raimundo, mas tem que trabalhar com a base. Eu assumo São Raimundo. Isso lá atrás, o Sérgio Caranguejo me contou essa história. Foi a venda de um terreno para poder ter a aquisição do que é hoje o CT, onde é a chácara, né? O CT do São Raimundo, Roberto. Na época, o São Raimundo devia mais ou menos 180 mil. A nossa área era 18 mil metros quadrados aqui no São Vicente. E aí tinha muitos sócios que não queriam se desfazer da terra. Só que a terra já estava para leilão. E aí eu fazia parte da diretoria como segundo secretário e jogava no clube. E aí a gente se reuniu, aquele grupo de amigos que fazia parte da diretoria, da presidência, vamos tentar resolver. De uma certa forma, conseguimos. Uma pessoa caiu do céu, né? Wilton Lira. E aí fez acontecer o quê? Eu assumo toda a dívida e a gente vende a área, lotia isso aqui e compra uma outra área. Graças a Deus achamos essa área. De imediato a gente fechou. Saímos de 18 mil metros para 27 mil metros. Uma área toda murada, como você viu lá. E a gente foi aos poucos construindo o que hoje tem lá. Somos muito gratos a Deus e a esse momento no qual a gente se reuniu para fazer acontecer essa mudança. E foi uma mudança para melhor, graças a Deus. Obrigado, Beto. Grande abraço, saúde, sempre bom falar com um amigo. Deus te abençoe. Valeu, meu irmão. Amarildo, muito obrigado. Estou aqui à disposição, sempre que precisar. Eu peço desculpa aos nossos telespectadores aí se eu falei demais, se eu me coloquei de uma certa forma um pouco arrogante ou então muito transparente das minhas palavras, mas eu sou muito humilde e reconheço. Se quiser vir na minha rede social, quiser vir no meu privado, no meu WhatsApp, está aberto, está no meu Face. A hora que precisar, eu estou à disposição. O Clube São Raimundo só tem a agradecer a vocês. São dois ícones no futebol, essa que é a verdade. O outro agora só vive na telinha, né? O Olavo agora é nacional e tal. A gente fica feliz de ver isso acontecer. Então, assim, estou aqui feliz de estar aqui com vocês e feliz de estar com saúde. Eu sei que o meu amigo Olavo está passando por uma situação difícil, mas força. Tenho certeza que ele vai estar junto lá do meu pai, que está no céu hoje, graças a Deus. Feliz os dois lá. Quem sabe se eles não estão pescando junto, né? Então, muita felicidade a vocês, muita saúde, muita paz no coração de todos. Olavo, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Faço das palavras do Beto as minhas palavras. Receba meus cumprimentos, meus sentimentos. E de volta ao programa, na próxima sexta-feira, a gente vai divulgar quem serão os nossos entrevistados. E eu sempre deixo em aberto para os convidados que essa não é a única participação, tá, Beto? A gente vai, no decorrer do ano, a gente vai falar a respeito do feminino, nós vamos te abordar o Sérgio Caranguejo, para que possa falar. E o Chiquinho Viana, se abrir criar um Facebook ou um YouTube, a gente também insere o Chiquinho Viana no circuito para poder falar das coisas do nosso futebol aqui da região. Obrigado, Olavo. Obrigado mais uma vez aí, obrigado, Beto. É isso aí, né? Vamos tocar o barco, tocar para frente aí. A gente faz parte, né? Esse processo faz parte, mas a gente tem que tocar. E mais uma vez aí eu agradeço aos colegas aí que participaram junto conosco aí da live aí,
Futebol do Norte. Um ótimo final de semana para todos e se cuidem. Importante. Valeu, eu me despeço do Beto, me despeço do Olavo e me despeço de vocês. Lembrando, o programa fica à disposição na página do Futebol do Norte e também no canal do YouTube. Obrigado, gente. Ótimo fim de semana. Beijo no coração. Tchau, tchau.